Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao Deus que fez o céu e a terra, e que de geração em geração a sua existência é mais existente do que qualquer coisa neste mundo. Então vamos lá então a leitura da palavra de Deus, aqui em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 18 ao 29. E diz assim a palavra do Senhor: e ao anjo da igreja que está em Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas obras são muito mais do que as primeiras, mas tenho contra ti que toleras que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria, e dê-lhe tempo para que se arrependesse, e para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. E eis que porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e não se arrependeram das suas obras, e ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes do que estão em Tiatira, e a todos quanto não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei, mas o que tende, retende agora e ao que venha, porque eu vejo todas as coisas, o Senhor vê todas as coisas, e mais ao que vencer, e guardar o fim, até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebrantadas como vaso do oleiro, como também eu recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema: Igreja de Tiatira, o tempo acabou. Aleluia, glórias a Deus. Deus sempre adverte a qualquer igreja, antes de cobrar a essa determinada igreja, antes de Deus vir requerer qualquer coisa de qualquer denominação ou do sacerdote que está na direção daquela congregação, Deus primeiro ele adverte através de revelação. Deus primeiro ele mostra que para que aquela pessoa, se não se arrepender, o tempo vai estar acabando. Porque Deus dá oportunidade ao homem, dá tempo ao tempo para que ele venha olhar para os seus caminhos e para que venha entender que o tempo dele está esgotando, porque também a paciência de Deus tem limite, a não ser que, como eu falo para você nessa tarde, que para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia, mas Deus, para que se cumpra a sua justiça, Deus ele é amor, mas também ele é justiça. Eu entendo uma coisa: Deus, antes de determinar nos céus que o tempo acabou para aquela determinada igreja, ele primeiro avisa, ele primeiro usa seus servos, usa os seus profetas, e depois que aquela pessoa que ouvir, se não observar a revelação da parte de Deus e não quiser se arrepender, Deus aí ele entra com providência e começa a agir com a sua justiça. Aleluia, glórias a Deus. E com base no que eu vou falar, eu vou trazer algo para você que você já viu a olho nu, a olhos visíveis na sua frente. Quantas e quantas igrejas que começaram bem e logo acabaram. Quantas e quantas igrejas que Deus enviou o profeta até lá, e o profeta entregou o recado
recado de Deus, e eles até falavam assim: a meninice, que é isso? Isso não é Deus não, isso não é isso, aquilo outro. E depois de tempos mais tarde, após o profeta ter entregado, e aquelas pessoas não tiveram observado aquela revelação, antes de mais nada julgar o profeta, como a Bíblia diz, que não é para julgar o profeta, mas examinar a profecia, e não examinando a profecia, veio a destruição para aquelas determinadas igrejas. Quantas igrejas que já cheguei a ouvir, que acabaram, irmão, começaram tão bem, e de repente acabaram, sabe por causa de quê? Porque seguiam segundo seus próprios pensamentos, achava que Deus não usava os seus servos. A Bíblia diz que Deus tem profeta que Ele usa. A Bíblia diz que quando Deus chamou o Jeremias, ele estava no ventre de sua mãe, antes de ele nascer, Deus o conhecia e falou: eu te apresento como profeta a nações, para você profetizar, para você anunciar. E ele tão somente ele falou assim: Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. E Deus repreendeu falando: não diga que é uma criança, fala tão somente, abre a tua boca que eu encherei, e eles vão ouvir da minha parte as revelações. Então somente, irmão, é o que nós vemos no tempo de agora. Quantos profetas novos têm se levantado para pregar o evangelho, e esse monte de profeta velho que anda por aí acha: não, e que negócio é esse? Isso aí é coisa do passado, estamos na época da graça, Deus não vai fazer, senão não vai fazer. Aí não observa, não escuta a voz de Deus, aí vem a ruína e a desgraça para aquela determinada congregação. Porque se Deus levantou tal profeta, e se Deus o revelou para entregar, Ele entrega. Porque profeta que é profeta mesmo, irmão, não leva recado para casa não. Se Deus deu, Ele entrega do jeito que Deus deu, e vai embora contente. Assim aconteceu com Isaías. Isaías caminhando, e ele indo caminhando, Deus falou com Isaías: vai até o rei Ezequias e fala para ele que ele vai morrer. Então somente Isaías subiu e foi lá ao palácio e falou com o rei: rei, coloca a tua casa em ordem, porque hoje tu morrerás e não viverás. Aleluia, glórias a Deus. Sabiamente foi o rei, ele usou de sabedoria, observou a profecia, examinou a profecia e não julgou o profeta. O que ele fez? Ele foi orar. A Bíblia diz que ele virou para o lado e começou a orar: Senhor, eu fui fiel a Ti, Senhor, eu sempre temia Você, observava os Teus mandamentos, eu sempre andei em integridade e fazia o que era reto. Então somente, irmão, após ele ter orado muitíssimo, sabe o que aconteceu? Do mesmo jeito que a revelação desceu do céu para cá, para Isaías, e Isaías entregou porque não era dele. Então somente após o rei orar, a oração dele subiu para o céu, e após a sua oração ter subido, desceu de novo do céu para cá, e Deus falou para Isaías: volta lá e fala para ele que os anos de dia vai ser acrescentado 15 anos para ele de vida, e ele vai viver muito mais, e todos os teus inimigos eu vou jogar eles por terra. Aleluia, glórias a Deus. Além do homem ser acrescentado o seu tempo de vida, muito mais do que ele imaginava, que Deus fez por ele, irmão. Então somente Deus ainda pegou todos os seus inimigos e ainda jogou por terra. Mas continuando dentro da palavra de Deus, com o seguinte tema: igreja de Tiatira, o tempo acabou. Deus vai dando tempo ao tempo para que o homem venha se arrepender, para que o homem venha se chegar a Ele. E a maravilha dos céus, quando o homem ouve a voz de Deus e observa as revelações que vêm do Altíssimo, ele se arrepende, ele entra num caminho reto, porque sabe que se não entrar, a consequência vai ser muito grande. E a Bíblia diz: morreu, segue-se o juízo. Aleluia, glória a Deus. Essas são as revelações contidas, é algo que vem descendo do céu para cá, sai daqui para aí, e você é abençoado em nome de Jesus. São coisas que não vêm do acaso, mas vêm da parte de Deus, porque quando Deus autoriza e assim fala para o seu servo profetizar, é para ele profetizar, ele tem que entregar do jeito que Deus manda, porque profeta que é profeta, o que eu falei eu vou tornar a repetir agora, tem que entregar o recado de Deus do jeito que Deus quer. Aleluia, glórias a Deus. Isso é só a introdução, irmão. Vamos lá então, versículo 1 diz assim, do capítulo 2 de Apocalipse: e ao anjo da igreja que escreve, da igreja que está em Tiatira escreve: isto